e a gente tem, finalmente, aí esse retorno a uma etimologia, né? A violência vem da violação, tá? De alguma coisa que é rompida, algo é rompido. Então a gente tem alguns elementos para começar a pensar. Mas eles têm uma insuficiência para aquilo que diz respeito aos fenômenos pelos quais a gente está interessado, e para definir um critério claro, né, que nos permita dizer isso é ou não é violência. Por vários fatores. Um deles, ele não diferencia claramente aí como a violência é vivida ou percebida. Ela, de alguma maneira, assinala essas possibilidades ao qualificar, mas não faz um retorno àquilo que seria o movimento de uma fenomenologia, que é de retornar às coisas mesmas, retornar ao vivido que nos permitiria aí traçar uma estrutura da violência inalienável, que sempre está lá. O programa Esporte e Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Violência e Esportes de Combate. O entrevistado é o professor titular da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, Cristiano Roque Antunes Barreira. O entrevistador é o estudante de doutorado na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, Marcelo Oliveira. Meu nome é Marcelo Oliveira, sou doutorando em Educação pela USP, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou também membro do GEPESP, Grupo de Estudos, e do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, deste canal Esporte e Sociedade. Esse projeto tem como objetivo discutir, levar temas assim que abordem aqui na universidade o esporte e a sociedade, ou seja, investiga a dimensão social do esporte. Por isso a gente entrevista acadêmicos e acadêmicas, profissionais que de alguma forma estão inseridos no campo esportivo. A entrevista de hoje é com o professor doutor Cristiano Roque Antunes Barreira, que é professor titular da Universidade de São Paulo e aqui da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. É também professor orientador nos programas de educação, de pós-graduação em Psicologia e Educação Física. Possui bacharelado, licenciatura e doutorado em Psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, com estágio em importantes instituições internacionais, como a Universidade Lateranense, na Itália, e na Universidade de Sorbonne, na França. Tem experiência na área da psicologia, com ênfase em fenomenologia, atuando principalmente nos temas como artes marciais e esportes de combate, psicologia do esporte, fenomenologia clássica, história dos saberes psicológicos, educação física e esporte. O professor Cristiano Barreira, ele também foi colunista convidado da Folha de São Paulo durante os Jogos Paralímpicos de Tóquio. Então, professor Cristiano, agradeço por aceitar o convite. É um prazer te receber aqui no nosso espaço de Sociologia do Esporte, sobre extensão que envolve o esporte e a educação física. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, professor. Então, antes da gente começar a lançar as perguntas para o professor Cristiano, vou fazer uma introdução aqui sobre o nosso tema. Eu gostaria de comentar, então, sobre a temática violência e esporte. É comum ter em mente as situações de brigas deflagradas entre atletas, entre torcidas, ou aquelas entradas desleais que fazem pouco das mais elementares normas de convívio estabelecidas. Neste pensamento, compreende-se o esporte como um fenômeno de tensões intersubjetivas, na medida em que, quando o empenho agressivo atravessa o objeto da disputa, indo de encontro ao outro, configura-se o esfacelamento da fronteira do esporte. Assim emerge-se do seu interior a violência. Então, a primeira pergunta que eu lanço, após essa introdução, ao professor Cristiano, o que é violência? Bom, Marcelo, antes de mais nada, falar em violência é falar de um tema muito abrangente,
um tema muito amplo, e eu diria, sem muito risco de errar, talvez um dos temas mais difíceis de serem pensados. É muito fácil, e em grande medida a gente vai passar por essa facilidade aqui, falar da violência em um registro de abstração. É muito difícil fazer uma aproximação, abordar a violência enquanto fenômeno, enquanto aquilo que de fato é vivido. Essa dificuldade ela tem desdobramentos teóricos muito importantes. A gente vai ter, no limite, perspectivas que vão considerar a própria linguagem como um ato inaugural de violência. E o problema de abraçar perspectivas como essa é que a gente perde a violência como um critério determinante daquilo que nos dá um senso de ética, um senso moral. Porque se até a linguagem é violência, e no limite a gente vai ter outra perspectiva que vai apontar para onde a linguagem se encerra, é onde a violência, a brutalidade e a violência tem o campo aberto para vicejar, para se desenvolver. Então, se tudo é violência, até a linguagem é violência, né, no limite a gente pode dizer nada é violência. Considerando isso, eu enxergo em várias questões que têm a ver com o nosso campo de interesse, que é o campo da educação física, do esporte, das práticas corporais em geral, o campo social de maneira mais geral, mas mais especificamente aquilo que nos congrega, né, que é refletir o esporte, também como um laboratório da sociedade, como algo que não se limita às suas próprias fronteiras, mas que nos ajuda a pensar outros fenômenos humanos. A gente precisa, para fazer essa reflexão, de uma aproximação que seja a realidade da violência. Embora, eu reitere, seja muito difícil fazer isso. Então, como eu disse, provavelmente a gente vai passar por esse campo mais abstrato, mas com o intento de se aproximar um pouco mais da violência enquanto vivência, enquanto algo que nos ajude a pensá-la no campo do esporte e no campo da vida como um todo. Bom, para definir o que é violência, eu já abri aqui uma perspectiva geral com a qual eu entro em desacordo. São perspectivas teóricas muito consistentes, muito amplas, que vão nessa direção, mas que esse próprio princípio delas, que é um princípio de indiferenciação entre violência e linguagem, por exemplo, é um princípio que me desencoraja a abraçá-las, a continuar conhecendo-as a fundo. Por outro lado, a perspectiva com a qual eu trabalho me ajuda a pensar a violência como um fenômeno relevante que nos dá critérios importantes do ponto de vista do convívio, como você já antecipou na sua introdução. Bom, para a gente se aproximar disso, e essa é uma aproximação que é nos limites daquilo que a gente pode fazer aqui, dialogando, vamos começar por aquilo que o dicionário mesmo diz. Eu vou pedir, Marcelo, para você lembrar um pouco aí, né, qual que é a definição de violência que está presente no dicionário. Como que a gente poderia compreender a violência? Esse é sempre um bom ponto de partida. Certo. Então, pegando aqui o dicionário, as definições principais que eu encontrei aqui é sobre a qualidade de violento. Que quer dizer o seguinte: o estado de algo ou alguém que é violento, que age com força ou ímpeto. Aí tem um outro termo, ação agressiva, que quer dizer um ato violento, agressivo, que utiliza a força bruta. Na sequência, um outro conceito que eu apresento aqui é o de constrangimento. O constrangimento, segundo o dicionário, existem o constrangimento físico ou moral, exercido sobre alguém, forçando a fazer algo contra a vontade. Muito bem, vamos fazer uma pausa aqui, que a gente já tem alguns elementos importantes. O primeiro que surge é que a violência não é um fenômeno natural, ele é um fenômeno intencional, ele é um fenômeno desencadeado por alguém
A gente sempre tem um sujeito da violência. E esse é um dado muito importante. O segundo, na segunda definição, né, a gente tem o uso da força física bruta, agressiva, mas ele não está, ao que me parece, pontuando o uso da força física em direção ao quê? Em direção a quem? A um outro? A que objeto? E por que isso vai ser importante? Porque em boa parte das modalidades esportivas, a gente faz uso da força física bruta, da agressão, da agressividade. A gente pode até pensar uma eventual diferença entre agressão e agressividade, mas essa energia ela é necessária para que a gente se engaje no mundo com o empenho que muitas modalidades esportivas requerem. Caso dos esportes de combate, mas não apenas. Caso do futebol, caso do vôlei, caso de tantas modalidades. Então, a gente precisa ir um pouco além disso. Também temos os elementos do constrangimento, que aí não depende mais do aspecto da força física, ele vai entrar mais ali na ordem de um registro de poder, não necessariamente usando a força. E acho que a gente tem algumas outras definições ainda. Isso, exatamente. O conceito de opressão ou tirania, que quer dizer o seguinte: a ação de oprimir, sujeitar alguém por meio da força ou de exercer tirania. Já dá um passo político, né? De como um regime político ele se organiza de tal modo que ele pode ser baseado na violência. A rigor, a gente vai ter o Max Weber dizendo que a gente legitima o Estado e que, portanto, o Estado ele tem essa legitimidade da violência e que mesmo em um regime republicano democrático, a gente teria, ou um Estado de Direito, a gente teria a concessão da violência e ela tendo um papel determinante na organização social. E aí a gente passa, de novo, aqui a gente está pensando a violência para além do esporte, pensando a violência de maneira geral. Segue lá, tem mais uma definição? Sim, tem aqui uma definição sobre atos de crueldade. Atos de crueldade se refere a ato de perversidade ou de praticar estupro. A gente apresenta também um outro conceito, o termo violência, também que vem do latim violentia, que significa qualidade de violento, e também se refere ao ato de violar ou de ser violado. Bacana. Então a gente tem naquele conceito da crueldade um elemento que qualifica uma intencionalidade que almeja fazer mal, né, que almeja ferir, lesionar, ocasionar sofrimento, e a gente tem finalmente aí esse retorno a uma etimologia, né? A violência vem da violação, tá, de alguma coisa que é rompida, algo é rompido. Então a gente tem alguns elementos para começar a pensar, mas eles têm uma insuficiência para aquilo que diz respeito aos fenômenos pelos quais a gente está interessado, e para definir um critério claro, né, que nos permita dizer isso é ou não é violência. Por vários fatores, um deles ele não diferencia claramente aí como a violência é vivida ou percebida. Ela, de alguma maneira, assinala essas possibilidades ao qualificar, mas não faz um retorno àquilo que seria o movimento de uma fenomenologia, que é de retornar às coisas mesmas, retornar ao vivido que nos permitiria aí traçar uma estrutura da violência inalienável, que sempre está lá. Depois dessas definições, se eu não me engano, a gente passou por todas as que estavam no dicionário, né? Podem haver mais? Sim, da OMS, né? Isso, da Organização Mundial de Saúde. Vamos lá, faz Isso. a leitura para a gente, por favor. Ela traz o seguinte: ela é definida como o uso intencional da força física ou poder, ameaçado ou efetivo, contra si mesmo, contra outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade, que resulta ou tem alta probabilidade de resultar em lesão corporal, morte, dano psicológico, desenvolvimento atípico ou privação. O que a gente tem aqui é uma definição mais abrangente,
uma definição ampla e bastante importante, porque ela antecipa também o sentido da opressão, né, que é a condição de usar a força física ou poder como ameaça, e aí a gente ter um controle da vontade do outro e também uma inibição das possibilidades de ação do outro por meio da violência. Bom, aqui a gente poderia expandir enormemente essa questão, mas a gente precisa, mais uma vez, né, fazer esse retorno àquilo que nos interessa, que também é muito importante as consequências, né, nessa definição, mas que voltar primeiro para o campo do esporte, né, e depois para algo que nos fale dessa condição de possibilidade da violência, aquilo sem o que a gente não enxerga a violência claramente. Aí a gente vai precisar adjetivá-la de uma outra maneira. Por exemplo, não é que a violência aconteça como tal, como vivido, mas ela pode ser adjetivada como violência simbólica, por exemplo, que abriria uma outra problemática a partir da perspectiva teórica da sociologia do Pierre Bourdieu, onde a gente não vai se embrenhar no dia de hoje, tá? Na conversa de hoje. Mas a gente tem, no campo do esporte, algumas... é interessante pensar como a violência costuma ser abordada. O primeiro aspecto tende a ser uma abordagem naturalista da violência, que vai defini-la a partir exatamente da força física, entendendo que onde há essa brutalidade, a força física, isso define, ou a lesão, isso é o que define a violência. O que vai falar dos esportes de contato, que faz com que a gente fale que os esportes de contato são violentos. Essa é uma perspectiva fisicalista, digamos assim. Por quê? Porque o que define ela é isso, é o grau de impacto, de intensidade e de lesão, virtual ou real, que decorra dessas ações. Por outro lado, a gente vai encontrar, em menor escala, é verdade, mais perspectivas culturalistas, que são aquelas que vão falar, olha, a gente não vai partir de um pressuposto do que é a violência, mas a gente vai deixar aos nossos entrevistados, os atletas, etc., dizerem se é ou se não é, se eles percebem como violento ou como não violento. Qual que é o problema dessa perspectiva? É que a gente também fica sem um critério claro, porque, como a gente está vendo pelas definições, a violência não é fácil de ser definida. Todas essas definições nos ajudam a pensá-lo, mas definir com clareza é muito difícil. O que a gente está fazendo aqui, ao deixar aos entrevistados, ao grupo, aos praticantes dizerem se é ou se não é, a gente apenas está deixando de lidar com essa dificuldade conceitual, que é uma dificuldade psicológica. Então a gente recai aqui num subjetivismo ou em um relativismo. No campo do esporte, a gente tem uma definição importante, no campo da filosofia do esporte, que é a definição do Robert Simon, né, que é um filósofo do esporte que vai, nesse âmbito, né, dizer que a violência é o uso de força física com a finalidade de causar dano a outra pessoa. O que é uma definição interessante, ela está ali, olha, talvez no meio do caminho, mas o dano a outra pessoa, né, esse dano, que é uma lesão, normalmente, o harm, aí, machucar a outra pessoa, né, ele recai mais no fisicalismo do que no culturalismo, mais claramente. Tá? Qual que é o problema dessa definição para aquilo que nos interessa? É que os praticantes de várias modalidades ditas violentas não consideram que as suas modalidades sejam violentas. Eles reconhecem que elas são intensas, e eventualmente eles podem, inclusive, até usar a expressão o rugby é violento, é um esporte violento. Por quê? Porque eles reconhecem que machuca, que é duro, que tem muita gente que para e que não faz porque se machuca, porque não topa fazer aquilo, né? Então, pode, inclusive, haver essa experiência, e essa palavra vai ser chave para a gente, essa experiência de violência na prática dessas modalidades. No entanto, o fato de que os praticantes engajados nessas modalidades não a vivam como violentas, mesmo reconhecendo quão fisicamente impactante, lesiva elas podem ser,
fala para a gente de algo que está faltando em uma definição como essa. E o que é que está faltando? De novo, é a vivência. É a própria experiência como fonte ou como critério inicial para a gente dizer há ou não há violência. Portanto, o que eu costumo dizer aqui, tendo feito alguns anos de retorno fenomenológico a esse fenômeno, e por que eu estou acentuando aqui alguns anos de retorno fenomenológico a esse fenômeno? Né? Porque ao longo de muitas pesquisas, eu sempre me deparei com essa dificuldade de pensar a violência, de fazer aquela aproximação ao fenômeno violência. Fazer uma aproximação conceitual é fácil, mas fazer essa aproximação ao fenômeno, aquilo que é vivido, sem que a gente se dê conta, e aqui eu estou falando de um fenômeno psicológico mesmo, sem que a gente se dê conta, a gente se afasta daquilo. A gente tem uma tendência a vivenciar isso, a própria dificuldade de pensar. Tá? Eu falo disso por mim e falo disso também por todos aqueles acadêmicos que eu vi falando a respeito da violência, seja na perspectiva fenomenológica ou não. Tá? Eu vejo uma tendência a uma abstração que não se aproxima daquilo que é o vivido. Bom, finalmente, qual que é a experiência que quem sofre violência tem? E que é completamente diferente da experiência de quem pode sofrer um dano físico praticando uma atividade esportiva em que aquele dano era previsível que acontecesse, que é o caso de lutadores das modalidades de contato total. Quais são as modalidades de contato total? Full contact, o nome já diz, MMA, hoje em dia. Contato total não quer dizer sem regra, contato total não quer dizer que se possa bater em qualquer lugar do corpo, normalmente dedo no olho, né, não pode ser feito, inserir os dedos em orifícios do corpo também não é algo válido, então contato total não é tudo, significa que a intensidade do impacto no corpo do adversário, ela é válida sem nenhum limite, eu posso colocar toda a minha força. Isso é diferente, por exemplo, do karatê Shotokan e da modalidade do karatê olímpico, por exemplo, em que é um semi-contato. O contato ele tem que ser controlado, não é? Ele não pode ser o contato total, e esse ponto definido claramente, ele não requer que haja isso que é chamado de violência. Né? Então, nessa forma de lutar karatê esportivo, não haveria violência. Pode haver acidentes, mas não claramente violência, como é o caso do boxe, como é o caso do MMA, como é o caso do full contact, do Muay Thai, de várias modalidades. O que está em cena aqui? Que se essas pessoas, apesar de estarem se machucando, estão aceitando aquilo é previsto que possa acontecer, elas não estão vivenciando violência. Isso é diferente de alguém que é estuprado, isso é diferente de alguém que é assaltado na rua, isso é diferente de alguém que toma um tapa na cara numa discussão. São todas situações em que, claramente, a gente vai ter uma vivência, que é a vivência do inaceitável. E a vivência do inaceitável, ela define, finalmente, do ponto de vista fenomenológico, a diferença entre o que é e o que não é violento. E se eu não tenho esse critério claro, eu já nomeio como violento práticas que elas são não apenas voluntárias e consentidas, mas elas podem ser desejadas por aqueles que as praticam. Porque se não for dessa maneira, as pessoas que as praticam não se sentem desafiados à altura daquilo para o que eles se prepararam e que eles desejam praticar. Olha, ninguém deseja ser violentado, ninguém deseja ter a integridade violada. E é preciso estabelecer esse critério, que é um critério, finalmente, ético entre aquilo que é violência e aquilo que não é violência. Eu comecei mencionando perspectivas que vão dizer a linguagem já é violenta, ela inaugura um ato de violência, a qual eu recuso, exatamente porque eu entendo que ela tem um problema ético. E esse problema ético, ele pode ser recusado, ele pode ser esfacelado em uma indefinição como essa, quando a gente está pensando em situações em que as pessoas quase não vivenciam violência. Acho que não é à toa que essas perspectivas nasceram na Europa, né, nasceram em contextos em que aqueles acadêmicos eles não estão próximos
de uma maneira insistente e persistente, dos fenômenos violentos, não é? Que é como se fossem fora do mundo deles. Passar pela situação de violência é sempre passar por algo inaceitável. E essa é a vivência determinante da violência. E, claro, a gente aqui pode dar mais complexidade a esse tema pelo fato de que a violência sempre implica pelo menos duas partes. Pelo menos. Aquela que é vítima e aquele que é algoz. E aquilo que acontece nessa relação, ela é determinante também para se dar uma objetividade ou não à violência, assim como a gente pode ir aqui para percepções de violência, que pode ser de um praticante que ainda não está habituado a ser golpeado e que percebe naquilo algo inaceitável, quando quem está golpeando não está fazendo nada além do que aquilo que a regra, que a norma prevê e que ele está habituado a fazer, sem ser por isso alguém que está com uma intenção violenta. Então a gente pode ter aqui a percepção da vítima e a percepção, a intencionalidade do algoz, digamos assim, como determinantes para se estabelecer se ali há ou não há violência. Então, acho que para a gente começar a pensar o que é violência, isso é interessante. Então, a gente passou aí pelas definições do dicionário, pela OMS, por essas tendências fisicalistas e culturalistas de fazer a leitura da violência, pela definição mais estabelecida no campo do esporte, da filosofia do esporte, que é do Robert Simon, e, de alguma maneira, a gente desconstrói essas leituras para chegar a um outro ponto que é determinante para fazer uma releitura dos fenômenos esportivos e, sobretudo, dos fenômenos dos esportes de combate, a partir do vivido. E atenção, porque aqui a gente não recai no subjetivismo. A gente pode também ter essa compreensão do contexto situado, do quão a vivência do inaceitável corresponde àquilo que é objetivamente violência ou não. Né? Esse debate que dá um pouco mais de complexidade e que insere o terceiro elemento aí, não a vítima e o algoz apenas, mas também uma norma cultural que, nas situações de competição esportiva, ela vai estar ali materializada na figura, ou personificada na figura do árbitro, né, da arbitragem. São só essas as figuras que participam desse contexto? Não, a gente pode ter outros participantes, por exemplo, em equipes esportivas, mas também a torcida, que pode ter uma outra percepção que participa também dessa objetivação do que foi, do que não foi violento, do que é e do que não é violento, que é um tema que merece também atenção. Continue nos seguindo para a parte 2. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.